Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 21 de julho de 2020. Hoje nós vamos falar sobre radiciação, né? Que é o assunto que vem logo após o conteúdo de potência, né? Que são operações inversas. Então, nós vamos trabalhar com radiciação, que envolve o conceito de raiz quadrada, né, que está diretamente ligada ao conceito de potência. Considere as seguintes questões propostas por Carlos e por Rodrigo. Qual é o número natural que é elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número natural que é elevado ao cubo dá 216? Então, o que é que a gente verifica? Né? Que aqui o assunto de radiciação começa justamente com o conceito de potência. Qual o número que é elevado ao quadrado é igual a 25? No caso, isso aí é um trabalho de potência, não é isso? Então, justamente isso que a gente identifica nesse trabalho, né? Então, para responder a essas questões, usamos a operação inversa da potenciação, que chamamos de radiciação, né? Se eu não sei quem é esse número que eu elevo ao quadrado para chegar no número 25, eu vou tirar a raiz de 25, porque eu vou descobrir essa resposta. Da mesma forma que eu não sei qual foi o número que eu elevei ao cubo, que deu 216, então eu vou tirar a raiz quadrada de 216, né? Então, a operação inversa da potenciação chama-se radiciação. E o símbolo que identifica ela é o símbolo da raiz. Ok? Na questão proposta por Carla, devemos encontrar a raiz quadrada de 25, ou seja, o número natural que é elevado ao quadrado resulte em 25. Né? Então, aqui nós teríamos a resposta para essa questão seria o número 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25, não é isso? Indicando que a raiz quadrada de 25 é 5. Índice indica que a raiz é quadrada. Veja, o índice é o número pequenininho que você vai encontrar nas raízes quadradas. Elas têm um númerozinho aqui, chama-se o índice. Isso representa se ela é uma raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta e assim sucessivamente. Por quê? Porque esse é um trabalho infinito, ele não é delimitado, não existe um começo nem um fim, tá? Só que a gente precisa prestar bastante atenção no seguinte: essa simbologia quadrada, ou seja, quando esse númerozinho aqui é 2, é a única simbologia da raiz quadrada que não é obrigatória. Então, você vai encontrar, como a gente vai debater aqui embaixo daqui a pouco, algumas raízes quadradas sem o número 2, tá? Então, automaticamente, se eu acho uma raiz quadrada com o número 2, ela é uma raiz quadrada. Ou se eu acho ela assim, ó, sem número, ela é uma raiz quadrada. Por quê? Porque todas as outras raízes, esse índice é obrigatório. É obrigatório colocar o 3, que representa o cubo, é obrigatório colocar o 4, que representa a raiz quarta, o 5, que representa a raiz 5, e assim sucessivamente. O único índice que pode ou não ser colocado é o 2, que representa uma raiz quadrada, certo? Aqui, a raiz, ou seja, a resposta dessa operação, né? A gente chama de raiz. E o radicando, que é o que fica, o número que fica dentro dessa raiz, que é o que nós estamos tentando identificar o seu valor. Então, nós lemos a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Em uma calculadora, nós podemos calcular essa raiz quadrada da seguinte maneira. A gente coloca 25 e coloca o símbolo de raiz, né? Nós só conseguimos fazer numa calculadora comum a identificação de uma raiz quadrada. As outras demais, raiz cúbica, quarta, são necessárias uma calculadora científica, né? Uma calculadora que tem mais funções. Uma calculadora normal, né?
de uso normal, só vai me dar uma raiz quadrada, tá bom? Na indicação da raiz quadrada não é preciso escrever o índice 2, esse aqui que a gente viu, o índice pequenininho, né? Então, você vai identificar em alguns lugares que a raiz quadrada vai vir assim, mas na grande maioria das vezes ela vai vir sem símbolo nenhum, tá? Então, a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz de 36, a raiz quadrada de 36, é 6. Por quê? Porque é o número que a gente repete, né? Então, esse índice da raiz, ele também representa quantas vezes você vai fazer a utilização do número para chegar até aqui. Então, veja, aqui não é uma raiz quadrada, significa que eu preciso pensar qual é o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo, que vai me dar 25 como resposta. Mas eu só posso usar esse número 2 únicas vezes, tá bom? Por quê? Porque a raiz é quadrada. Já se ela é uma raiz cúbica, então eu tenho que parar e pensar qual é o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo para chegar em 8, por exemplo. Né? Se eu questionasse a você a raiz cúbica de 8, então eu preciso pensar que é o número que eu vou multiplicar. Agora eu vou multiplicar esse número quantas vezes? Eu vou poder usá-lo quantas vezes? Eu só posso usá-lo 3 vezes porque a minha raiz é cúbica. Né? Então, essa raiz também te dá um norte de quantas vezes você vai fazer a repetição desse número, realizando uma multiplicação para tentar chegar na raiz que eu estou te perguntando, no radicando que eu estou te perguntando. Então, se eu te questiono a raiz cúbica de 8, então eu preciso pensar qual é o número que eu vou multiplicar 3 vezes, ele por ele mesmo, que vai dar 8 como resposta. Seria o número 2. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8. Então, é um número que a gente multiplicou 3 vezes, ele por ele mesmo, e a gente conseguiu achar o radical que nós estávamos procurando, certo? Apenas os números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada com número natural, né? Esses quadrados perfeitos, ou seja, são números que a gente consegue fazer a multiplicação dos iguais, né? Então, esses são considerados quadrados perfeitos. A gente consegue fazer a multiplicação dos iguais, né, que são números iguais, de acordo com a quantidade do índice da raiz, e a gente consegue encontrar o número como resposta. No caso, a raiz quadrada de 25, ela é um quadrado perfeito. A raiz cúbica de 8 é um quadrado perfeito, porque eu tenho a possibilidade de multiplicar os iguais e identificar o resultado que eu quero. Mas, na grande maioria das vezes, eles trabalham os quadrados perfeitos com as raízes quadradas. E agora a gente vai identificar, né, o índice que foi a raiz quadrada que foi trabalhada por Rodrigo. Devemos encontrar a raiz cúbica de 216, ou seja, encontrar o número que elevado ao cubo resulta em 16, ou seja, o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes e eu vou chegar até 216, tá bom? Então, a resposta para essa questão é o número 6, porque 6 ao cubo é 216, ou seja, 6 multiplicado 3 vezes dá 216. Vamos lá? 6 vezes 6 são 36. E 36 vezes 6 dá 216, certo? Então, aqui a gente tem o nosso índice, tá vendo? Ó, que é o número 3, pequenininho. Aqui o nosso radicando, que é 216, e a nossa raiz, que é a resposta que nós conseguimos encontrar. Então, o trabalho de radiciação está totalmente ligado ao de potenciação, porque ele se resolve da mesma forma, né? Só que aqui a gente precisa raciocinar um pouquinho mais, por quê? Porque eu vou te dar a resposta. Então, eu tenho a raiz de 216, então eu preciso pensar quem foi o número que eu multipliquei 3 vezes, ele igualzinho, multiplicado 3 vezes, que eu consegui chegar até 216. Então, de certa forma, a gente continua com o contexto necessitando imensamente do seu conteúdo com relação à tabuada, tá? Porque nós vamos ter alguns contextos que a gente vai poder realmente usar a calculadora. Mas o conhecimento da tabuada é primordial para que você consiga realizar seus cálculos com maior facilidade, tá? Então,
tire um tempinho, se dedique um pouquinho, certo? Tem pessoas que têm muita dificuldade com a tabuada, então vai lá no YouTube, tem várias estratégias de estudo de tabuada que podem facilitar. Coloque um vídeo de uma professora cantando a tabuada, bota no seu fone de ouvido e vá ouvindo, ou você mesmo grava a tabuada. Eu sempre dava essa dica aos meus alunos, eu digo, olha, grave a tabuada e fique ouvindo a sua própria voz. Por quê? Porque isso vai fazendo com que o seu cérebro vá memorizando. Então, assim, gente, são questões que são necessárias para facilitar a nossa compreensão, entendeu? Então, a gente precisa estudar, tá bom? E aqui a gente tem outros exemplos, olha. A raiz quarta de 625 é 5. Por quê? Porque 5 à quarta, ou seja, 5 repetido 4 vezes, ele por ele mesmo dá 625. Vamos ver? 5 vezes 5 são 25. 25 vezes 5 é 125. E 125 vezes 5 dá 625. A raiz quinta de 243 é 3, porque 3 a quinta dá 243. Aí, ou seja, eu vou repetir o número 3 quantas vezes? 5 vezes. Aí eu tenho 3 vezes 3, que são 9. 9 vezes 3, que são 27. 27 vezes 3, que dá 81. E 81 vezes 3, que dá 243. Então, veja a facilidade de resolução quando a gente tem o conhecimento da tabuada. Quando você não tem, isso vai te dar muito mais trabalho. Agora, não precisa você se assustar muito, a gente não vai trabalhar com essas raízes tão grandes, não. A gente vai trabalhar com raízes um pouco menores, mas você precisa saber que essas raízes existem, né? E que em determinado momento você vai precisar trabalhar com essas raízes. Aqui a gente tem a raiz sexta de 64. Ou seja, qual é o número que eu vou multiplicar 6 vezes para chegar em 64? Seria o número 2. Então, a gente tem o número 2, 6 vezes. Aí eu tenho 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2 são 16, 16 vezes 2 dá 32, e 32 vezes 2 dá 64, certo? Então, esse basicamente o contexto sobre radiciação. Eles são operações inversas da potenciação. Você necessita desse conhecimento sobre potência, que foi o que nós trabalhamos até a semana passada, para que a gente possa iniciar esse trabalho de radiciação. Nas calculadoras simples, não há teclas que permitam calcular raízes cúbicas, quadradas, cúbicas, quartas, quintas e assim por diante, como eu disse anteriormente. Numa calculadora simples, nós só vamos conseguir calcular a raiz quadrada. Ok, pessoal? E aí a gente vai para a nossa atividade. Eu errei aqui a data, ok? A data de hoje é dia 21 de julho. Então, aqui a gente tem na operação a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Eu quero que você me diga quem é o radicando dessa raiz, quem é a raiz e quem é o nosso índice, tá? Então, se você prestou atenção na aula que eu acabei de dar, você vai conseguir fazer e me responder essa questão sem problema algum. Caso você esqueça de algum deles, volte um pouquinho à videoaula e veja a explicação que eu acabei de dar referente a cada uma dessas etapas da sua radiciação, cada um dos elementos da sua radiciação. Aqui eu quero que você encontre a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, né? Ou seja, esses números aí são quadrados perfeitos. A raiz de 49, que é o número que você vai multiplicar 2 vezes, que vai te dar como resposta o número 49. Por quê? Todas essas raízes que foram apresentadas aqui, elas estão sem índice. Se elas estão sem índice, significa dizer que elas são raízes quadradas. Por quê? Porque essa é a única raiz que
pode aparecer sem índice. Todas as outras, os índices são obrigatórios. Então, se é uma raiz quadrada, eu sei que eu vou repetir o número 2 vezes. Então, eu preciso saber aqui quem é o número que eu vou repetir 2 vezes. Ele vezes ele mesmo, que vai me dar 49 como resposta. Do mesmo jeito, na letra B, eu quero saber quem é o número que eu vou multiplicar 2 vezes ele por ele mesmo, que vai me dar 81 como resposta. Na letra C, eu quero a raiz de 121 e eu quero a raiz de 225. Todas elas raízes quadradas, quadrados perfeitos. Ok, pessoal? E nesse terceiro quesito, eu achei interessante trabalhar o contexto de raiz de uma forma diferenciada para trabalhar a questão do raciocínio de vocês. Na placa de cada um desses meninos está, que eles estão carregando, está o nome dele e uma raiz quadrada. O valor dessa raiz quadrada, ou seja, a resposta dessa raiz quadrada, indica o número da casa onde eles moram. Então, eu tenho que Paulo está carregando a placa da raiz de 16, Raul está carregando a placa da raiz de 25, Laércio da raiz de 121 e Mauro da raiz de 225. As casas que nós temos acima dos meninos são uma casa azul de número 15, uma casa lilás de número 5 e uma casa amarela de número 11. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é descobrir quem são as raízes quadradas, ou seja, a resposta. Qual é a resposta da raiz de 16, que é a de Paulo? Qual é a resposta da raiz quadrada de 25, que é de Raul, você vai colocando lá do lado. A raiz quadrada de 121, que é a de Laércio, e a raiz quadrada de 225, que é de Mauro. Depois que você identificar as raízes quadradas, você responde as perguntas que foram feitas. Quem mora na casa azul? Quem mora na casa azul é o menino que tiver a raiz quadrada com a resposta igual ao número da casa, ou seja, qual dessas raízes aqui tem como resposta o número 15? Quem mora na casa amarela? A casa amarela é a casa de número 11. Qual desses meninos tem a placa com a raiz quadrada cuja resposta é 11, tá bom? Os meninos que moram na mesma casa são irmãos. Paulo é irmão de um desses três aqui. E eu quero saber se Paulo é irmão de Raul, de Laércio ou de Mauro. Qual é a cor da casa em que moram Paulo e o seu irmão? Então, quando você descobrir quem é que mora na casa azul, quem é que mora na casa amarela, o que vai sobrar é o irmão de Paulo, não é isso? Então, vamos aí, a sorte está lançada, prestem atenção no problema. Se vocês ficarem em dúvida, voltem para a explicação, leiam com calma, essa atividade é bem divertida, dá para a gente brincar e eu analisar um pouco do desenvolvimento cognitivo de vocês no que nós estamos trabalhando ao longo dessas aulas remotas. Então, bons estudos para vocês e eu vejo vocês semana que vem.